Meu Deus, não fazem isso. Doutor Riverde, passo para si. Há muitos desafios que se colocam para o país, principalmente em duas dimensões, a dimensão económica e a dimensão política. A dimensão política é um ano pré-eleitoral, já conseguimos ver as agendas no princípio do ano de alguns partidos políticos, e na perspectiva económica temos um Orçamento Geral do Estado que está a depender do financiamento, ou seja, precisa o governo de buscar pouco mais de 40% do dinheiro necessário para financiar o Orçamento Geral do Estado. Qual é, na sua perspectiva, o maior desafio que se coloca para o país? Económico, político, ou ainda continuamos a olhar para a perspectiva mais social? O país deve olhar para uma dimensão mais social naquilo que são os grandes desafios para 2026. Bom, é evidente que a dimensão social é importante, mas a economia não há dimensão social nenhuma. Portanto, eu vou-me focar mais nos desafios económicos e também no desafio político. O desafio político é essencialmente perceber se é possível ou não haver eleições livres e justas em 2027. É o desafio político essencial para o futuro de Angola, ou se é fundamental, chegando-se à conclusão que não é possível que essas eleições aconteçam, começar-se a pensar naquilo que eu gosto de chamar uma transição à espanhola. O que é uma isso? coisa que se terá que ver durante este O que é isso? A transição à espanhola é admitir que tem que haver uma mudança de regime, mas com a cooperação de todos. Os do MPLA, os da oposição, a sociedade civil, a Igreja, toda a gente. São as duas, porque evolução tem que haver em termos políticos, as coisas não podem ficar na mesma. E, portanto, a evolução, na minha visão, pode-se fazer de duas formas. Ou há eleições, e essas eleições correm, podemos chamar, normalmente. Se é possível ou não, veremos. Ou então tem que se mesmo negociar uma transição com um novo regime, com toda a gente. Este é o desafio político. Ao nível do desafio económico, começa por ser financeiro. É evidente que há um problema financeiro gravíssimo. Este orçamento, por trás das palavras da fundamentação, percebe-se que essencialmente não há dinheiro. E não há dinheiro porque o petróleo já não dá para tudo, aliás, cada vez dá para menos, e as projeções que se faz sobre a economia, a evolução, o crescimento da economia não petrolífera, não são realistas nem de longe nem de perto. E, portanto, é um orçamento, como se costuma dizer na gíria, que vive a copos d'água. Isto é, depende de financiamentos. Depende de financiamento interno dos bancos. Isto parece bom, mas é mau, porque os bancos, ao financiarem o Estado, não financiam as empresas. Tem aquilo que tecnicamente se chama um efeito crowding out, isto é, tiram dinheiro que devia ir para as empresas e para a população apenas para alimentar o Estado. Provavelmente lhes paga com certeza e uma boa taxa de juros. E ao nível do financiamento externo está-se dependente de taxas de juros muito elevadas, na ordem de 10%, o que é muito. Lembro que Portugal, quando teve que chamar a Troika, o patamar que pôs para a taxa de juros das suas obrigações e do seu financiamento era de 8%. A partir daí considerava que era insustentável. Portanto, há aqui um problema muito grave de falta de dinheiro e corre-se o risco de, se vier um presidente a seguir a João Lourenço, dizer o mesmo que João Lourenço disse de José Eduardo dos Santos, que encontrou os copos vazios. E sem dinheiro não há políticas sociais, não há nada. Mas, Dr. Riverde, conhecendo bem o mercado financeiro mundial, acha que aquilo que é a realidade da nossa economia, há espaço para o governo conseguir créditos com taxas de juros
aceitáveis, já que o que tem prejudicado, de que maneira, é a questão da taxa de juros. O nosso dinheiro é bastante caro, o dinheiro que vamos buscar para financiar, buscar de empréstimo para financiar a nossa economia. É isso exatamente. Como a economia angolana nunca entrou em default, isto é, Angola nunca deixou de pagar a sua dívida, tem crédito no estrangeiro. Portanto, arranjar dinheiro tem. Só que esse é um crédito dado a um chamado país de risco. Quer dizer o quê? Que para contemplar os eventuais riscos de não pagamento no futuro, a taxa de juro cobrada é mais elevada do que seria normalmente. É isso que acontece em Angola. Os bancos internacionais, o sistema de crédito internacional está disponível para emprestar dinheiro a Angola, mas a taxas de juros elevadas, o que implica que ano após ano a percentagem da dívida do serviço de dívida dentro do Orçamento Geral do Estado é cada vez maior. O que quer dizer que depois não há dinheiro, seja para combater a fome, como diz o Manuel José, seja para o que quiserem, não há dinheiro. E este é um problema grave, é uma espécie de bola de neve. Não estou a dizer que é este ano que tudo explode, mas estamos numa situação de bola de neve grave que, infelizmente, já vem há quase 10 anos. Mas aí, se me permite, Horácio, permita-me só discordar do que diz o Dr. Rui Verde, relativamente à questão do dinheiro. Desculpa-me mesmo. É assim, Angola nunca teve problema de dinheiro. O problema não está no dinheiro. Mas então por que o O governo problema está no permanentemente que se faz com o dinheiro que se tem. Porque Mas é pouco dinheiro, eu vou só 10% para financiar, eu vou só mencionar 3 exemplos em como nós não temos um ponto de ordem, é muito pouco tempo que tem. Sim. Em primeiro lugar, há um elemento que eu costumo mencionar sempre, publicamente, o chamado muro milionário. Aquilo é uma empreitada que engoliu, passa a expressão, milhões e milhões. Aquele muro milionário que sai do bungo, que quer levar ou já foi até o novo aeroporto. Segundo, o ano passado, para a celebração da independência, outra aberração, os 50 anos, gastou milhões e milhões para celebrações, para medalhas que foram comprar não sei aonde, milhões e milhões, há dinheiro. Depois, houve o jogo da Argentina com a seleção angolana, que se pagou, há controvérsias nos números, fala-se de 12, 15 milhões, enfim, só o Messi sozinho, por causa do seguro, são para aí 6 milhões de dólares. Portanto, não me venham com essa desculpa de que dinheiro, não, existe dinheiro. Agora, o problema é o uso deste dinheiro. Ok, já está feito. Dr. Rui Verde, para concluir, por favor. Bom, para concluir, a minha posição não é essa. O dinheiro que existe é muito menor do que havia no passado e é um problema real de gestão das finanças públicas em Angola. O dinheiro que o Manuel José diz que aparece, muitas vezes é dinheiro já resultante dos tais empréstimos, que, por sua vez, criam novos pesos nos orçamentos seguintes. É dinheiro emprestado, não é dinheiro que vem das receitas próprias do Estado que diminuem paulatinamente. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,